Imagina a seguinte cena: uma corrida de Fórmula 1 e a câmera da emissora que faz a transmissão está bem no meio da reta principal do circuito. Tá? Aonde está a câmera também está o microfone. Lá no início da reta aponta o carro do líder e a câmera filmando. E de repente tu começa a escutar o barulho do motor e tu escuta. Quem já viu uma corrida de Fórmula 1 ou qualquer outra corrida automobilística, seja ao vivo, seja pela TV, já escutou esse som. Chegou a hora de falar sobre efeito Doppler. O efeito Doppler pode acontecer com as ondas sonoras e com as ondas eletromagnéticas, com a luz, por exemplo. Nessa aula, a gente vai falar do efeito Doppler do som. Portanto, para o som, o efeito Doppler é a mudança na frequência sonora percebida devido ao movimento relativo entre a fonte do som e o observador, a pessoa ou o aparelho que recebe o som. Então, sempre que houver movimento entre a fonte do som e o observador, vai haver mudança na frequência percebida por esse observador. E atenção, o movimento é relativo. Pode ser que o observador esteja parado e a fonte se movendo, ou vice-versa, a fonte esteja parada e o observador se move. No final das contas, a gente vai entender que só importa, não interessa quem se move, só importa se há aproximação entre os dois, fonte e observador, ou se há afastamento. E aí a gente vai entender como que a frequência muda, como vai ficar a percepção desse som na aproximação e no afastamento, que é o que está acontecendo no carro de Fórmula 1. Para entender o efeito Doppler, a gente tem aí a primeira figura que mostra uma fonte, é o pontinho ali no meio, uma fonte pontual, e ela está em repouso. E a gente já viu anteriormente que o som é uma onda tridimensional, embora aí no desenho a gente esteja representando bidimensionalmente. Essa fonte, ao emitir som, ela emite o som simetricamente para todas as direções. Então, esses círculos concêntricos, que compartilham o mesmo centro, que é a fonte, esses círculos estão igualmente espaçados entre si para todas as direções. Então, há uma simetria porque a fonte está em repouso. Cada círculo desse é uma frente de onda e a distância entre duas frentes de onda a gente chama de comprimento de onda. Então a distância entre dois círculos dessa imagem é o comprimento de onda e tu pode ver que para qualquer direção que eu observo essa figura, o comprimento de onda é o mesmo, isso só porque a fonte está em repouso. E então, se eu posicionar observadores em diferentes pontos ao redor dessa fonte, todos esses observadores vão receber ondas com o mesmo comprimento de onda e, portanto, com a mesma frequência. Então, todos os observadores vão perceber a mesma frequência entre si, que é também a mesma frequência original da fonte, porque a fonte está em repouso e, nesse caso, não há mudança na frequência percebida, porque a onda emite simetricamente para todos os lados, para todas as direções o comprimento de onda é o mesmo, a frequência é a mesma para todas as direções, então todos os observadores recebem a mesma frequência, o mesmo comprimento de onda, não há mudança na frequência percebida, porque não há movimento entre a fonte e o observador. Esqueci de falar, mas é importante falar, os observadores posicionados também estão em repouso. Não há movimento entre fonte e observador nesta primeira situação, portanto, não há mudança na frequência percebida. Agora, a figura seguinte coloca essa mesma fonte em movimento. Vocês podem ver pela figura que o movimento é horizontal e para a direita de quem está aí assistindo o vídeo, ou seja, a direita de vocês aí que estão assistindo. Vocês podem ver que na mesma direção e sentido do movimento, a fonte se aproxima das frentes de onda já emitidas, então a distância entre duas frentes de onda diminui, ou seja, no mesmo sentido do movimento, devido à aproximação da fonte, o comprimento de onda, o lambda, fica reduzido.
Agora, no sentido oposto ao do movimento, à esquerda de quem está aí assistindo o vídeo, no sentido oposto do movimento, a onda se afasta das frentes de onda já emitidas. E se ela se afasta das frentes de onda já emitidas, o comprimento de onda, o lambda, fica aumentado, o lambda fica maior. E por que isso, essa diminuição no lambda e esse alongamento no comprimento de onda, por que isso muda a frequência percebida? Agora coloca aí no quadro o exemplo do carro de Fórmula 1. Tá aí o carro de Fórmula 1 e tá aí a câmera onde está o microfone que percebe. O microfone então vai fazer o papel do observador, o que percebe a frequência. Durante a aproximação do carro de Fórmula 1 em relação à câmera, esse microfone está captando uma onda que tem os seus comprimentos de onda reduzido. E se o comprimento de onda é reduzido, a frequência está aumentada. Então, esse microfone está captando um som de mais elevada frequência. Então, o movimento da fonte, que é o carro, em relação ao microfone, que é o observador, fez a frequência ficar aumentada e, portanto, o som fica mais agudo durante a aproximação. Uma vez que o carro passa na frente da câmera, daqui para frente ele está se afastando. E agora esse microfone está recebendo comprimento de onda maior em relação ao comprimento de onda original. E se o comprimento de onda é maior, a frequência é menor, portanto o som é mais grave. Frequência menor, o som é mais grave, esse microfone está recebendo esse som mais grave. Então, no afastamento da fonte em relação ao observador, o som fica mais grave. E o que acontece com o piloto de Fórmula 1, com o piloto do carro? Que som que ele percebe? Ora, em relação à fonte, não há movimento entre a fonte e o observador. O piloto não se move em relação ao motor do carro, ele anda junto com a mesma velocidade, não há movimento relativo entre os dois. Então o piloto do carro percebe a frequência original da onda. Ele não percebe a frequência mudada porque não há movimento relativo entre os dois. Então, no quadro está o resumo, pessoal, de efeito Doppler. O efeito Doppler é a mudança na frequência do som percebido devido ao movimento relativo entre fonte e observador. Na aproximação, o comprimento de onda diminui, a frequência aumenta, portanto o som percebido fica mais agudo. No afastamento, o comprimento de onda aumenta, portanto a frequência diminui e o som percebido fica mais grave. Pessoal, sobre efeito Doppler era isso. A gente se vê numa próxima aula. Fui nessa. Falou!